Nesta aula, veremos mais algumas dicas que vão ajudá-lo a melhorar o seu texto. Algumas dizem respeito à frase. A extensão. Uma frase de boa extensão evita que você se perca. Seja objetivo. Quanto mais você se alonga, mais a frase ramifica-se em muitas outras sem chegar a lugar algum. Então, se nós escrevemos períodos muito longos, nós corremos o risco de falhar na coesão desse texto. Por isso, dê preferência a frases um pouco mais curtas para que você não corra o risco de comprometer a coesão do seu texto. Além disso, o que é que a gente observa? Quando o aluno escreve frases muito longas, normalmente ele está reproduzindo no texto escrito características da fala. Então é importante também que se observe isso para checar se os meus períodos longos não são resultado de eu estar escrevendo como se eu estivesse falando. Quando você enviar o seu texto, nós estaremos observando isso. E se houver períodos muito longos, na correção nós vamos informá-lo para que você corrija isso e o seu texto ganhe em qualidade. Uma outra dica diz respeito à fragmentação. Um erro muito comum em redações é a frase fragmentada. Nunca interrompa seu pensamento antes de pronomes, relativos, gerúndios, conjunções subordinativas. Então, é muito comum que nós, às vezes, coloquemos ali um ponto final onde deveria haver uma vírgula. Também vamos dar esta dica aqui para que na correção do seu texto você observe o motivo de, por exemplo, nós termos substituído um ponto final por uma vírgula. É para que o seu texto não fique fragmentado. Vamos ver alguns exemplos. Aqui temos alguns exemplos de como não devemos fazer os nossos textos. O carro ficar estacionado no shopping, onde tínhamos ido fazer compras. O Detran tem aumentado sua receita, multando o carro sem nenhum critério. Ele tem lutado para manter o status, uma vez que perdeu quase toda a fortuna. Na leitura, nós já percebemos que estamos fazendo uma pausa desnecessária antes do pronome relativo, antes do verbo no gerúndio e antes da conjunção. Então, vamos ver agora como deveria ser a melhor redação para os exemplos. O carro ficar estacionado no shopping onde tínhamos ido fazer compras. O Detran tem aumentado sua receita, multando carros sem nenhum critério. Ele tem lutado para manter o status, uma vez que perdeu quase toda a fortuna. Então, aqui vejam que a leitura flui porque a pontuação está correta, porque não estamos fragmentando o nosso texto. Uma terceira dica diz respeito à sonoridade. Veja este exemplo. Não se realizará mais amanhã a caminhada divulgada nos jornais. Colocamos muito próximas aqui duas palavras que têm a mesma terminação. Nós chamamos isso de eco e devemos evitá-lo nos textos, pois é um vício de linguagem. Melhor dizer, não se realizará mais amanhã a caminhada que os jornais divulgaram ontem. Então, temos de estar atentos, porque às vezes usamos palavras muito próximas que têm a mesma terminação. Como que resolvemos isso? Trocamos por um sinônimo que tem uma terminação diferente e o eco está eliminado do nosso texto. Onde? Aqui está um dos grandes problemas que nós notamos nos textos. Temos que ter bastante atenção para o emprego de onde. Só deve ser usado quando se referir a lugar. Por exemplo, o país onde nasci fica muito distante. A cidade onde moro fica no litoral. A casa onde estivemos esta manhã será demolida. Então, casa, cidade, país são lugares. Se justifica o emprego de onde. Mas é muito comum lermos nos textos frases como: vê-se que a situação onde o país se encontra não é das mais favoráveis.
Situação aqui não é o lugar, portanto eu não devo usar o onde. Mas o que empregar então? Nos demais casos, use em que. São muito convincentes os argumentos em que você se baseia. Nós jamais diríamos que são muito convincentes os argumentos onde você se baseia, pois argumento não é lugar físico. Então, se a referência do onde não é um lugar, empregue em que. Não use onde para se referir a datas. Isso aconteceu nos anos 70, onde houve uma verdadeira revolução de costumes. Se estamos nos referindo aos anos 70, é tempo, não é lugar. Então nós vamos dizer, isso aconteceu nos anos 70, quando houve uma verdadeira revolução de costumes. Outra dica, se a referência é tempo, usamos quando, não usamos onde. E a respeito da poluição gráfica. Não escreva um texto manchado, cheio de travessões, aspas, exclamações, interrogações. O que dizer de uma sequência como esta? Será que Deus é mesmo brasileiro? Então viva o Brasil! Mas pelo visto, então temos aqui uma interrogação, uma exclamação, reticências. Já que estamos falando sobre o texto argumentativo, devemos empregar a pontuação com bastante cuidado. Principalmente, exclamações, reticências devem ser evitadas, pois a dissertação é um texto sóbrio, é um texto que não dá margem a sobressaltos, a excessos na pontuação.